frutificando para a glória de Deus. É tempo de olharmos à nossa volta e entendermos que muitas pessoas estão morrendo sem conhecer a Jesus como o único Senhor e Salvador. É tempo de sairmos para temperar este mundo com o poder de Deus que habita em nós. Precisamos nos aproximar do cristianismo do Novo Testamento. Quando Pedro definiu a igreja como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, se somos esta geração que Pedro afirma, é necessário sermos instrumentos para a glória de Deus, saqueando o inferno e povoando o céu. Quero dizer que todos nós que somos denominados igreja, temos o dever de cumprir a grande comissão, a começar em nós através de uma vida consagrada e transformada por Deus, destilando o caráter de Cristo, que deve ser o fruto primordial de nossas vidas. Mas não devemos esquecer que precisamos conquistar o mundo com a mensagem das boas novas. Eu e você somos o povo exclusivo de Deus. Isso indica que todos nós temos a missão de fazer discípulos em todas as nações. Não diga nunca que você não tem condições, pois o poder é de Deus e é Ele quem realiza a obra em nossas vidas. Não tenha medo de realizar a obra do Senhor, pois Ele sempre estará com você. Foi isso que a igreja primitiva aprendeu. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão a minha testemunha em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Essa promessa já aconteceu, por isso nunca se esqueça, o poder é de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, vejo que Deus usa sempre as improváveis para que a sua glória seja manifesta. Quando chegaram Samuel, viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 ao 7. Com isso, quero dizer que para Deus não existe fraco ou incapaz, pois o seu poder supre todas as nossas incapacidades. Temos que crer no seu poder e aceitar o seu chamado para sermos multiplicadores da sua graça. Se realmente queremos glorificar o nome de Deus, precisamos frutificar, isto é, dar testemunho e ganhar muitas vidas para o reino de Deus. Ao olharmos para os primeiros homens que Jesus escolheu para serem os seus discípulos, iremos entender mais esta verdade. Eles eram, na maioria, pescadores humildes que não ocupavam posições proeminência na sinagoga, nem pertenciam ao sacerdócio levítico. Isso demonstra que Deus escolhe pessoas simples como você e eu para guiar muitas pessoas para a salvação. Por isso, diga sim para Jesus. Precisamos frutificar. Temos que sair desta inércia, desse estado de conformidade para glorificar o nome de Deus. A igreja somente irá expandir sua influência no mundo se produzir sua unidade, com relacionamentos saudáveis, como uma família que garante a sua herança produzindo filhos. Da mesma forma, a igreja deve produzir bebês espirituais, formando uma liderança bíblica. Temos que aprender com os planos de Deus para edificarmos uma igreja saudável, isto é, temos que formar uma liderança bíblica e espiritual, que entenda que a vida cristã tem como essência o reino de Deus. Uma liderança voltada para as coisas do alto
permitindo que somente o Espírito Santo tenha liberdade para controlar as nossas vidas. E olhando para essa realidade que compreendemos que Deus não quer homens e mulheres sobrenaturais, mas sim discípulos disponíveis para o seu livre agir. Pessoas fracas e cheias de defeitos, mas obedientes a Deus sobre todas as coisas. Se achamos que Deus está à procura de pessoas perfeitas e cheias de qualidades, estamos errados. Demóstenes, o maior orador do mundo antigo, gaguejava a primeira vez que ele tentou fazer um discurso público. Foi tão ridicularizado pela multidão que deixou a tribuna. Júlio César era um epilético. Beethoven e Thomas Edison eram surdos. Charles Dickens e Handel eram aleijados. Homero era cego. Platão era corcunda. Walter Scott era paralítico. Todos esses líderes foram pessoas de vanguarda, apesar de suas fraquezas. Deus quer usar você do jeito que você é. Nunca diga que você não tem condições. Ele não o chamou das trevas para se acomodar em uma cadeira de igreja. Ele quer que você seja um líder, que glorifique o nome dele, produzindo frutos. Dependência de Deus é o caminho que devemos trilhar se o nosso desejo é frutificar. O líder cristão deve desejar Deus acima de tudo. Essa qualidade de ter fome e sede de Deus norteará as outras habilidades. Deus disse para buscarmos em primeiro lugar o reino e a sua justiça, para que as outras coisas pudessem ser dadas a nós. Mateus capítulo 6, versículo 33. Para frutificarmos para a glória de Deus, devemos estar íntimo com o nosso Senhor, permitindo que o Espírito Santo nos conduza pelo caminho já estabelecidos pelo próprio Deus, e nos levará a fazer a vontade dele. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 24. Pessoas que almejam fazer a sua vontade a qualquer preço. Líderes eficientes que se preparam espiritualmente para receber as ordens diretamente dele, superando todo o obstáculo que possa surgir. Martin Luther King Jr. disse certa vez: a dimensão máxima de um homem não está baseada no lugar onde ele está em momentos de conforto e conveniência, mas onde ele está em momentos de desafios e controvérsias. Thomas Edison observou certa vez: muitos dos fracos que acontecem na vida ocorrem porque as pessoas não perceberam quão próximas elas estavam do sucesso quando desistiram. Edison fez 10.000 tentativas antes de encontrar os materiais certos para a lâmpada elétrica. Cada vez que falhava, ele obtinha valiosas informações do que não funcionava, levando-o mais perto da solução. Uma liderança bíblica não desiste nunca, mesmo quando acontecem alguns fracassos na caminhada. Caráter divino. Se quisermos frutificar, devemos ter um caráter divino. A nossa mensagem deve ser equivalente à nossa vida. Precisamos entender profundamente que a vida de um discípulo não se encontra na religiosidade, mas deve ser guiada por Deus através de uma atitude de servo. Em Atos capítulo 6, versículo 3, o autor bíblico diz que devemos ter marcas que nos identifiquem com Cristo. Um bom testemunho cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria.
Modi comentou certa vez: caráter é o que você é no escuro. Virtudes como honestidade, fidelidade e bom juízo são sinônimos de uma liderança que frutifica. É tempo de compreendermos que a vida de um discípulo deve ser direcionada em todo o tempo por uma ética e um caráter divino. Somente assim as pessoas serão alcançadas e libertas pelo poder de Deus. Nós somos canais que Deus usa para abençoar as pessoas. Por isso, devemos estar puros para que o Espírito flutua em nós. Tudo isso que falamos nos leva para o segundo passo, que é uma atitude de servo. Uma característica de liderança, que é a única no Novo Testamento, é o conceito de serviço. Jesus ensinou aos seus discípulos a procurarem servir, ao invés de comandar. De acordo com Jesus, os maiores líderes são os servos mais diligentes. Ele usa a si mesmo como uma ilustração, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. O dever de todo discípulo é o serviço cristão, pois Jesus nos chamou para servir, foi isso que ele nos ensinou. Por isso, ao falarmos de frutificação, estamos falando de crentes que pegam a bacia e a toalha na mão para servir. A igreja do Senhor é feita de crentes servos, e não daqueles que ficam sempre à espera de serem servidos. Para pensar e agir. O desejo de Deus é que toda a sua igreja dê frutos para a sua glória. Essa é a marca preponderante de que somos filhos de Deus. Se somos as varas que estão conectadas à videira, devemos dar fruto. Uma árvore saudável tem que frutificar, por isso temos que ter em nossos corações este grande desejo de agradar a Deus, frutificar para a glória de Deus. Temos que ter as marcas profundas de Cristo em nossas vidas. O nosso caráter deve ser divino, demonstrando para o mundo um testemunho de vida compatível com o de Deus. Creio que é este o caminho de Deus para todos nós. Portanto, frutifiquemos para a glória de Deus. Amém.